Sejam bem-vindos à nossa videoaula de número 3 do curso de Física 2. Nessa aula nós vamos abordar aí movimento circular uniforme, frequência e período. Esse é o plano de aula. Como objetivos, eu espero que no final dessa aula você seja capaz de definir esse conceito de movimento circular uniforme, definir uma velocidade angular usando o conceito de período, definir o conceito de frequência, relacionar frequência e período. Como eu gosto de fazer em todas as minhas aulas, eu quero apresentar aqui uma motivação do porquê que se estuda esses conceitos, né? Então, eles estão bastante relacionados aí, por exemplo, a entender, compreender, prever a órbita de satélites geoestacionários, satélites de órbita baixa, média e alta, que são bastante utilizados aí, por exemplo, para telecomunicações, né? Então, essa é uma das aplicações mais importantes aí desses conhecimentos. Também a gravação, leitura e escrita de dados em um HD envolve o conhecimento de velocidade angular, né? É preciso dominar bem esse conceito para que essas operações sejam feitas aí de maneira adequada. Vamos começar falando então do movimento circular uniforme. Nessa animação que eu exibi na aula, vocês puderam ver aí um exemplo de um movimento circular uniforme, mas ele é basicamente um movimento no qual o módulo da velocidade, né, ou a velocidade escalar, em qualquer instante se mantém sempre a mesma. Então, nesse caso, a velocidade linear do sistema permanece constante, a aceleração desse objeto sempre vai apontar para o centro da trajetória, e a força, por conseguinte, também vai apontar para o centro da trajetória. Então, o movimento circular uniforme somente se a sua trajetória for uma circunferência e sua velocidade linear for constante. Nesses movimentos, a força sempre aponta para o centro da trajetória, muito embora tenhamos a impressão de que a força aponte para fora da trajetória, como é o caso aqui dos passageiros desse ônibus, né? Eu exibi aí esse vídeo em sala para mostrar para vocês que e por que a gente tem essa impressão e como entender melhor qual é a força que está agindo nesse caso, né? Então temos a impressão nesse caso de que é uma força centrífuga que está dirigida para fora da trajetória, mas essa força é uma ilusão, né? Na verdade, as forças que estão agindo aí são forças de contato e estão agindo para o centro da trajetória. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, essa pessoa que está de pé no ônibus, digamos que se esse ônibus vai fazer uma curva aí no sentido anti-horário, né, à esquerda, as forças que vão agir sobre ele vão estar concentradas na mão e no pé e vão apontar para o centro, vão puxá-lo. Ocorre então que elas não vão ser transmitidas integralmente e instantaneamente a todos os pontos do corpo. Então somente esses pontos mais próximos ao contato vão sentir essa força e vão ser, digamos assim, trazidos para o centro da trajetória. O resultado disso é que o restante do corpo permanece onde está, por inércia, e, bom, dessa forma nosso cérebro tem a impressão de que nós estamos sendo jogados para fora da trajetória, mas o que ocorre é o contrário, na verdade, né? Esses pontos aqui de contato estão sendo puxados para o centro da trajetória, a força é centrípeta. Força centrífuga não existe. Uma forma de ver isso também é que, bom, se todas as forças ocorrem aos pares, para que a força centrífuga existisse, nós deveríamos ser capazes de apontar onde é que está a reação a essa força, mas percebam que a gente não consegue fazer isso, né? Essa força não passa aí de apenas uma impressão sensorial. Então vamos falar agora sobre período e frequência. Creio que são dois conceitos muito importantes para o restante do curso. Vão aparecer em ondulatória, de repente vão aparecer de novo em movimentos circulares de cargas sujeitas a um campo magnético. Então é bastante interessante, bastante importante compreender bem esses fenômenos. Vamos começar falando sobre período, é um conceito que eu acho que é bastante simples, né? Se a gente considerar, por exemplo, um movimento da órbita da Terra em torno do Sol, né? Ele é aproximadamente circular, né? E também a órbita de satélites geoestacionários é também aproximadamente circular. Nesses dois casos,
o tempo que leva para cada um desses sistemas completar uma volta, que seria no caso um ciclo, aqui nós chamamos de período. Então, o período é o intervalo de tempo que leva para que um ciclo se complete, seja de qualquer movimento cíclico ou repetitivo. Então, vejam que a velocidade angular de um movimento circular uniforme está relacionada com o período, porque se determinarmos essa velocidade angular dividindo-se aí o ângulo correspondente a uma volta, o intervalo de tempo correspondente a isso é um período. Então, ou podemos expressar essa velocidade angular como 2π radianos pelo período ou como 360 graus pelo período, e é assim que a gente relaciona a velocidade angular com o período. Ok? Então, como exemplo aí, poderíamos tentar determinar a velocidade angular da Terra usando esse conceito. Ela seria 2π sobre o período, 365 dias, né? Ou 360 graus aí por 365 dias, que dá essa fração. Então, a velocidade angular está relacionada com o período através dessas duas expressões aí. Ocorre que em alguns movimentos o ciclo se completa tão rapidamente que fica muito difícil de determinar o período, e aí entra em ação mais vantajoso usar um outro conceito, o conceito de frequência, né? Então, se estivéssemos considerando aí o movimento dessa turbina, como nós vimos em sala, né? Ela está girando tão rápido que isso inviabiliza a determinação do período. Mas nesse caso a gente pode determinar a frequência dela. Então, às vezes os sistemas giram tão rápido que fica praticamente impossível determinar o período de uma rotação, e aí nesses casos a gente pode contornar essa dificuldade utilizando a frequência. A frequência pode ser definida como a razão entre o número de ciclos completos pelo intervalo de tempo no qual ocorre, certo, gente? Essa definição serve para movimento circular uniforme, serve para frequências de ondas sonoras, serve para qualquer frequência de movimento cíclico. A gente pode defini-la então através dessa razão. Então, alguns exemplos aí de como que se pode determinar a frequência, né? Com que frequência então ocorrem as Copas do Mundo? Ora, como uma Copa ocorre a cada 4 anos, então essa frequência vai ser de 1 sobre 4 anos. Qual seria a frequência de um coração de um beija-flor? O coração de um beija-flor bate cerca de 80 vezes a cada segundo, então essa frequência seria de 80 batimentos por segundo. Aqui eu queria destacar que vai aparecer uma unidade de medida de frequência bastante recorrente, que é o Hertz. O segundo, o inverso do segundo a menos 1, é denominado Hertz em homenagem ao físico alemão Heinrich Hertz, tá? E ela é utilizada, por exemplo, aí pelos alunos da informática a quase todo momento, quando eles dizem, por exemplo, a velocidade de um processador, né? Então, é comum dizer que o clock de um processador é de, por exemplo, digamos aí 5 GHz. O que isso significa? Significa dizer então que esse processador é capaz de realizar 5 GB operações ou 5 bilhões de operações a cada segundo. Essa é a interpretação que a gente pode dar então a essa sentença. Eu queria terminar então aí com a relação entre frequência e período. A gente pode provar que a frequência é inverso do período. Veja, como pode-se definir a frequência? Pela razão entre qualquer número de ciclos por intervalo de tempo. Então poderíamos escolher, por exemplo, 10, 20, 1000 ciclos para determinar a frequência. A gente pode escolher inclusive um ciclo. Mas veja, se for escolhido esse número de ciclos, o intervalo de tempo correspondente a ele é exatamente de um período, ou seja, a frequência vai ser o inverso do período. Ok, pessoal, então foi isso por hoje. Façam os exercícios da lista, eu fico à disposição para atendê-los nos horários disponibilizados aí, e até a nossa próxima videoaula.